Olá, meu nome é Ruth e eu sou estudante do curso de Letras Português da UNP. E esse vídeo é a parte 6 do meu grupo de estágio, que está com a temática Escolas Literárias. Agora, dando continuação às escolas literárias, nesse vídeo irei falar sobre o parnasianismo, o simbolismo e o pré-modernismo, que são 3 escolas literárias. O parnasianismo foi um movimento literário que surgiu na França no final do século XIX, tendo como principal bandeira a oposição ao realismo e ao naturalismo, movimentos que ocorriam nesse contexto. No Brasil, esse movimento opunha-se principalmente ao romantismo, já que, apesar dos ideais românticos terem dado lugar ao realismo e ao naturalismo na prosa, ainda era forte em suas características na poesia. Assim, os poetas parnasianos incorporaram em suas produções poéticas traços que se opunham diretamente à poesia romântica. Agora vamos para o contexto histórico e origem do parnasianismo. A segunda metade do século XIX foi um período em que a literatura europeia buscou novas formas de expressão, as quais estavam em sintonia com as mudanças que ocorriam em diferentes esferas da sociedade e em diferentes áreas do conhecimento. Nesse contexto, por exemplo, teses científicas e sociológicas eram desenvolvidas e difundidas como o determinismo social. O parnasianismo, então, surgiu como um movimento concomitante ao realismo e ao naturalismo, porém tendo o gênero lírico como sua principal manifestação. Parnasianismo advém da palavra Parnaso, que, segundo a mitologia grega, refere-se a um lugar, um monte, consagrado a Apolo e as musas, em que os poetas, inspirados pela aura do lugar, compunham. Além dessa origem mítica, o parnasianismo foi o nome designado para intitular o movimento literário surgido na França na segunda metade do século XIX, também em razão de uma antologia, publicada em 3 volumes, sendo o primeiro em 1866, intitulada Parnaso Contemporâneo. Agora irei falar sobre as características do parnasianismo. Como o próprio nome dele, que designa o movimento parnasiano, já é um indicativo de sua principal característica, o forte interesse pela cultura greco-latina. Esse interesse temático e formal em relação à cultura clássica opunha-se diferentemente à estética vigente no romantismo, movimento rechaçado pelos parnasianos, uma vez que não interessava aos artistas românticos. Uma volta à Grécia Antiga, mas antes uma representação capaz de ir ao encontro da burguesia crescente. Agora eis aqui as características do parnasianismo, divididas em aspectos formais e conteudísticos. Falando sobre os aspectos formais. Nos aspectos formais, a linguagem é objetiva, em oposição à linguagem mais subjetiva do romantismo. Tem o predomínio de vocabulários e estrutura sintática ocultos. Busca pelo equilíbrio formal e predileção pelo soneto. Agora, os aspectos conteudísticos, temos o paganismo greco-latino, em oposição ao cristianismo e ao miticismo do simbolismo. Retomada de elementos da tradição clássica, materialismo e racionalismo, contenção de sentimentos em oposição à externalização amorosa romântica e a busca da arte pela arte. Agora falando sobre
Agora eu vou trazer um exemplo de parnasianismo, como no nosso Brasil teve. Irei trazer o exemplo do parnasianismo no Brasil. O parnasianismo brasileiro começou a ser difundido no país a partir de 1870, pois no final dessa década criou-se uma polêmica no Jornal Diário do Rio de Janeiro, que reuniu de um lado os adeptos do romantismo e de outro os adeptos do realismo e do parnasianismo. Como resultado dessa aquarela literária, desenvolvida em artigos, conhecida como Batalha do Parnaso, houve uma difusão das ideias e das características do parnasianismo nos meios artísticos e intelectuais. Agora vamos falar sobre os principais autores e obras do parnasianismo do Brasil. No parnasianismo no Brasil, nós temos os autores Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac, entre os demais que compunham essa formação. Agora vou dar um exemplo de poema do parnasianismo brasileiro, que é o poema Vaso Chinês, de Alberto de Oliveira. Agora eu vou falar sobre o simbolismo, que também é uma escola literária. O simbolismo foi uma tendência literária que nasceu na França com as teorias estéticas de Charles e floresceu principalmente na poesia, em diversas partes do mundo ocidental no final do século XIX. É o último movimento antes do surgimento do modernismo na literatura. Por isso é também considerado pré-moderno. Como o nome aponta, a poesia simbolista propunha um resgate dos símbolos, isto é, de uma linguagem que compreendesse uma universalidade. O poeta é aqui um decifrador dos símbolos que compõem a natureza ao seu redor. Contra a superficialidade material do corpo, a objetividade do realismo e as descrições animalescas do naturalismo, o simbolismo quer mergulhar no espírito, que se relaciona a algo maior, a uma instância coletiva universal, a uma transcendência. No seu contexto histórico, a literatura simbolista foi uma reação às correntes científicas e positivistas do último quartel do século XIX. A Europa vivenciava a ebulição da segunda revolução industrial, que trazia consigo, além do capitalismo financeiro, as ideologias do empirismo e do determinismo. Trata-se de uma concepção técnico-analítica do mundo, em que a realidade é aprendida apenas pela quantificação e análise de dados, em prol do desenvolvimento da técnica. Havia um otimismo predominante no avanço da indústria, expressão na ideia do progresso. Os simbolistas, entretanto, percebem no surgimento das metrópoles, acompanhado da miséria, da sujeira industrial e da exploração da força de trabalho, uma decadência desesperada, uma morbidez que nada tem de progressista. Por isso, direciona sua lírica não para as descrições objetivas, mas para uma tentativa de conciliação entre matéria e espírito, tentativa de resgate de uma humanidade deteriorada. Por essa postura, foram também chamados decadentistas e malditos. Os simbolistas questionaram as conclusões racionalistas e mecânicas em voga na época, pois elas não davam espaço à existência do sujeito, servindo apenas como combustível para a ascensão da burguesia industrial. Buscavam o área da impressionalidade, da impessoalidade,
pessoalidade numérica e tecnológica, os valores transcendentais, o bom, o verdadeiro, o belo. Agora, falando sobre as características do simbolismo. No simbolismo, nós temos de característica o uso de pausas, reticências, espaços em branco e rupturas sintáticas para representar o silêncio metafísico. A sinestesia, que é a construção de versos que descrevem sons, aromas e cores, pois os 5 sentidos são instrumentos de captação dos símbolos ao redor. Temos temáticas voltadas à interioridade humana, ao êxtase do espírito. Temos o vocabulário etéreo e remissões ao nada e ao absoluto. Temos presença comum de antíteses e oposições, graças às tentativas de encarnar o que é dividido e espiritualizar o que é térreo, o que é terreno. O poema é a forma de conciliação entre os planos material e espiritual. Temos entendimento da poesia como uma visão da existência, presença da religiosidade não somente cristã, como também oriental, compondo a busca simbolista da transcendência, descrições crepusculares, presença simultânea de luzes decadentes, afrouxamento de rigor métrico parnasiano, dando ao espaço para metrificações irregulares de versos livres, e temos o conceito musical do poema. E como exemplo trouxe o simbolismo no Brasil. O movimento simbolista brasileiro incorporou, grosso modo, os procedimentos composicionais do simbolismo francês. No entanto, as cenas noturnas de Boemia e o epiteto de malditos são substituídos por uma literatura de tons mais religiosos e litúrgicos. Temos, dentro do simbolismo no Brasil, como artista, nós temos o João da Cruz de Souza, que é a figura central do simbolismo brasileiro. Nasceu em Florianópolis, filho de escravos alforriados, mas tendo participado de uma educação formal elitizada. Sua obra revela uma erudição inconciliável com a situação racial de um Brasil que acabara de abolir oficialmente a prática escravistas. Como exemplo, trouxe um poema dele, do Cruz de Souza, com o título Carnal e Místico. Agora irei falar da escola literária pré-modernismo. O pré-modernismo representa na literatura brasileira um período de transição, já que, de um lado, ainda se faziam fortes as tendências artísticas do realismo, do naturalismo, do simbolismo e do parnasianismo, movimentos iniciados na segunda metade do século XIX, e, de outro lado, já se fazia presentes escritores e artistas que apresentavam em suas obras os indícios de o que viria a resultar na Semana de Arte Moderna de 1922. Como característica do pré-modernismo brasileiro, os autores do pré-modernismo brasileiro, apesar de apresentarem em seus romances traços característicos do realismo e do naturalismo, e em suas poesias elementos do simbolismo, fizeram sobressaírem-se dois aspectos como marcas típicas do movimento em questão: a abordagem da realidade brasileira e o uso da linguagem. Na abordagem da realidade brasileira, os escritores do pré-modernismo preocupavam-se com assuntos ligados ao cotidiano dos brasileiros, ou seja, interessava a eles o dia a dia da população, o que resultava em obras de caráter social. Há que se ressaltar que no realismo e no naturalismo também interessava a seus autores a realidade, porém a que era almejada no século XIX,
dizia respeito ao real universal intimamente ligado ao homem, ou seja, à realidade inerente a todo ser humano. A outra característica presente no pré-modernismo brasileiro, nós temos o uso da linguagem. Os autores pré-modernistas buscaram a construção de uma linguagem simples e coloquial, o que será a principal bandeira estética do modernismo de 1922. Lima Barreto foi o que mais se destacou nessa tentativa de escrever obras em uma linguagem acessível, próxima à oralidade corrente no país. Essa tentativa do autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma de escrever em uma linguagem simples, muitas vezes alheia às normas de português padrão, resultou em críticas no período em que ele escreveu, principalmente vindas de intelectuais e autores parnasianos. Outros autores do pré-modernismo, nós temos o Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato, Augusto dos Anjos e Graça Aranha. O mais famoso de seus poemas, como exemplo, trouxe aqui um poema pré-modernista de Augusto dos Anjos. É o mais famoso dos seus poemas, que intitula-se Versos Íntimos. Nele, nota-se as principais características da escrita de Augusto dos Anjos. Então é isso. Esse foi o nosso conteúdo das 3 escolas literárias, Parnasianismo, Simbolismo e Pré-modernismo. Obrigada por assistir.